O analfabetismo é uma forma de violência, uma forma de opressão que é inaceitável no século XXI. O IBGE acaba de divulgar que existe no Brasil quase 12 milhões de analfabetos. Esse número é expressivo por si mesmo e inaceitável. A taxa de analfabetismo entre os negros é maior, muito superior em relação aos brancos. E ela é muito maior no Norte e no Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Quando a gente compara a situação brasileira com outros países latino-americanos, como a situação de Cuba, que há muitas décadas erradicou o analfabetismo, como a situação do Equador, da Bolívia e da Venezuela, que segundo a Unesco já erradicou o analfabetismo há mais de uma década, nós observamos o atraso brasileiro, nós observamos a violência no Brasil e nós observamos a opressão no Brasil. E observamos também que as políticas sociais, até agora, cantado em verso e prova nesses últimos anos, são efetivamente incapazes de tocar na raiz de um privilégio. O analfabetismo é uma forma de violência, uma forma de opressão que é inaceitável no século XXI. Por outro lado, outros dados indicam que 70% da população da geração atual possui estudos superiores em relação à geração anterior e, não obstante, não melhoram em renda nem mesmo em patrimônio. O que mostra que a tese liberal do capital humano, segundo a qual maior nível de escolaridade, maior acesso à renda e ao patrimônio, é completamente falsa no caso dos países periféricos, o que já estava demonstrado ser falso também para os países dominantes. Veja que nesse contexto, nem as políticas sociais, aquelas que foram aqui quase elevadas ao nosso horizonte utópico possível, conseguem erradicar o analfabetismo, como tampouco o credo liberal pode sustentar maior igualdade entre nós. Dessa forma, erradicar o analfabetismo, que é uma tarefa urgente, aquilo que Paulo Freire chamava a importância do ato de ler, a capacidade de, na solidão, o sujeito acessar a um conhecimento e a uma informação sem a qual ele fica limitado nas suas opções, fica limitado na política, na economia, na cultura. Ela é fundamental, uma obra fundamental da Revolução Brasileira. Somente tocando nas estruturas do Estado, da propriedade e da cultura, nós podemos mudar isso. As políticas, tanto de caráter caritativo, que nós tivemos nas últimas 2 décadas, como o credo liberal, que está correndo solto entre nós e de maneira desinibida, é incapaz de tocar e eliminar essa chaga da realidade brasileira, que é o analfabetismo. Essa é uma tarefa e essa é uma razão pela qual nós seguimos distinguindo a Revolução Brasileira de governos paz e amor, ou de governos corruptos e liberais como o de Michel Temer. E é por isso que o Brasil está grávido de uma revolução, porque existe uma contradição na sociedade brasileira que só pode ser resolvida pela ação de milhões, contra o Estado, contra a economia e contra a cultura. Por isso mesmo, adiante a esquerda sempre.